Como a decisão surpreendente de desaparecer transformou minha relação com meu filho. Lucas olhou pela janela do escritório e viu os prédios se empilhando como monumentos da pressão que sentia. Aos 38 anos, seu cotidiano era uma batalha entre reuniões intermináveis e a cobrança por resultados que nunca chegavam. O peso dessas expectativas o afastava de Miguel, seu filho de 10 anos, que aos poucos se tornava um estranho em sua própria vida. Quando chegou em casa à noite, Lucas acreditava que a presença física bastava para ser um bom pai, mas cada dia percebia que essa crença era pura ilusão. O estômago de Lucas se apertou enquanto lembrava da última conversa que teve com Miguel. As notas baixas na escola viraram um estopim para uma discussão acalorada, onde a frustração e a falta de compreensão se aglutinaram em palavras cortantes. "Você não se importa comigo?", gritou Miguel, enquanto Lucas sentia o coração pesar. Aquele desentendimento foi um choque, um grito desesperado de quem apenas queria a atenção. E ali, naquelas palavras, Lucas enxergou a verdadeira profundidade de seu erro. Decidido a mudar, mas sem saber como, Lucas tomou uma decisão surpreendente: fugir. Não para sempre, mas por apenas um fim de semana. Ele precisava de um lugar onde pudesse respirar e se reconectar com quem realmente importava. Assim, arrumou as malas e dirigiu até uma pequena fazenda no interior, um espaço onde suas melhores lembranças da infância o aguardavam. Chegando lá, sentiu o aroma do café fresco misturado aos sons dos pássaros cantando, como se o universo o estivesse recebendo de braços abertos. Mas logo percebeu que essa fuga não passaria de uma simples escapada. Ao explorar o sótão, encontrou uma velha caixa de madeira empoeirada, cheia de cartas e fotografias que despertaram memórias há muito esquecidas. Cada carta contava histórias de risadas e amor inconfinado, e cada foto era um lembrete de que a verdadeira felicidade não estava em números ou prazos, mas nas conexões verdadeiras que ele estava negligenciando. Uma onda de tristeza o invadiu enquanto refletia sobre o que sacrificara em busca de um sucesso em que já não acreditava mais. Naquela primeira noite, em meio ao brilho das estrelas, Lucas não pôde evitar as lágrimas. A tensão do dia foi suavizada pela serenidade daquelas horas silenciosas e pela primeira vez em muito tempo ele sentiu seu coração se abrir. O que custava mais? Ganhar dinheiro e reconhecimento ou dedicar tempo ao seu filho? Enquanto as estrelas brilhavam intensamente, ele fez uma promessa para si mesmo: voltaria a São Paulo para refazer os erros. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao voltar para casa, Lucas já não era o mesmo. A concentração mudou. Ele não poderia deixar que a rotina o consumisse de novo. Sabia que cada palavra contada na fazenda lhe daria forças para enfrentar o filho. Sentado à mesa, pediu a Miguel para que cozinhassem juntos. As expectativas estavam altas, porém, no fundo, a incerteza o consumia. O que Miguel pensaria do pai, agora mais presente? A pergunta pairou no ar, uma interrogação silenciosa que ressoava em suas mentes. Enquanto preparavam o jantar, Lucas viu a chance de se reconectar. O olhar curioso de Miguel e sua risada ao brincarem com os ingredientes acendeu uma centelha de esperança. Lucas podia sentir que aquela era apenas a primeira etapa de uma jornada desafiadora, mas ele estava determinado a ir até o fim. E assim, a história entre pai e filho começava a se desenrolar, deixando atrás de si um rastro de dúvidas e possibilidades. Seria esse o momento de transformação que ambos esperavam? O cheiro do alho e da cebola fritando invadia a cozinha e envolvia Lucas e Miguel em um calor acolhedor. Em meio a risadas e pequenas brincadeiras com a comida, Lucas não podia deixar de admirar o jeito que Miguel se movia, os olhos brilhando de alegria. Era como se, aos poucos, ele estivesse voltando a conhecer o filho que por tanto tempo lhe parecia distante. "Pai, você tem que provar essa receita, é a melhor do mundo", Miguel exclamou, derramando um pouco de molho no prato. Lucas, usando uma colher, provou a mistura e fez uma cara engraçada, fazendo o menino rir ainda mais.
Era um momento simples, mas para Lucas, cada risada de Miguel era um passo a mais na reconstrução da relação que parecia já perdida. Depois de jantar, sentaram-se no sofá, onde um filme estava prestes a começar. Miguel estava ansioso, com seus olhos brilhando ao olhar a tela. Lucas ficou observando o filho se encolher no sofá, envolvido pela felicidade daquele momento. Ele se lembrou de que, na maioria das vezes, estava tão absorto em sua vida profissional que não notava esses pequenos, mas preciosos instantes. Oi, pai, você promete que vai sempre fazer isso? Viver esses momentos comigo? A pergunta de Miguel cortou o silêncio e Lucas sentiu um peso na alma. Ele não queria prometer algo que não tinha certeza de que poderia cumprir. A fragilidade daquela pergunta o atingiu, fazendo-o refletir sobre o que realmente significava estar presente. Eu vou me esforçar, Miguel. Eu prometo tentar, Lucas respondeu, a sinceridade em sua voz trazendo alívio a ambos. O desejo de mudança pulsava dentro dele, e naquele instante ele decidiu que a luta pela atenção de Miguel valeria cada esforço. Não só como pai, mas também como homem que reconhecia a própria vulnerabilidade. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a mudar pequenos hábitos. Ao invés de levar trabalho para casa, dedicou as noites para o filho. Eles começaram a explorar hobbies juntos, foram à trilha na mata próxima, experimentaram novos jogos e até arriscaram se aventurar na cozinha em um verdadeiro concurso de culinária familiar. As etapas de redescoberta traziam alegria e uma nova compreensão entre os dois. Mas nem tudo era um mar de rosas. Havia dias em que Miguel ainda parecia distante, com a cabeça nas nuvens ou desanimado. Lucas percebeu que a ferida da indiferença não cicatrizava tão facilmente. Ele precisaria de mais do que um simples esforço para superar o passado. Precisaria cultivar um espaço seguro onde Miguel pudesse se abrir sem medo, um refúgio onde o filho pudesse expressar suas frustrações e anseios. Uma noite, enquanto estavam juntos em uma pequena fogueira no quintal, Lucas decidiu que era hora de ter uma conversa sincera. A fumaça subia lentamente, refletindo as chamas que dançavam. Olhou nos olhos do filho e com voz suave perguntou: Miguel, o que mais você gostaria que eu soubesse sobre o que você sente? O silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel olhou para o fogo com a expressão pensativa, como se estivesse pesando as palavras. Lucas sabia que aquele poderia ser um divisor de águas, uma oportunidade de verdadeira transformação no relacionamento deles. Mas a resposta de Miguel não veio tão rapidamente como esperado, e nesse instante uma incerteza se instalou no peito de Lucas. Ele perguntou-se se tinha força para aguentar a resposta. Fernando, o amigo de Miguel da escola, havia mencionado que as crianças enfrentavam desafios que os adultos muitas vezes ignoravam. E se a resposta fosse dolorosa? Se, no fundo, Miguel ainda o sentisse distante, mesmo com todos os esforços? Depois de alguns momentos que pareceram eternidade, Miguel finalmente olhou nos olhos do pai. O temor de Lucas cresceu. O que seu filho estaria prestes a revelar? E, principalmente, Lucas estava pronto para ouvir? Miguel respirou fundo, como se tentasse reunir coragem. Seus olhos tinham agora um brilho diferente, uma mistura de expectativa e receio. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que aquela conversa poderia mudar tudo e, ao mesmo tempo, tinha medo do que seu filho pudesse dizer. Pai, às vezes, sinto que você não está aqui de verdade, mesmo quando está ao meu lado. As palavras saíram em um sussurro, quase como se Miguel temesse que o vento levasse seu desabafo embora. Para Lucas, cada sílaba era um soco no estômago. Ele não se lembrava de ter ouvido uma declaração tão direta e dolorosa. Eu sei que estou com você, mas parece que você está longe, como se estivesse em outro lugar, com a cabeça cheia de trabalho e obrigações. Quero que você pare de se preocupar tanto, só isso. Quero que você me veja, papai. A última frase saiu quase como um grito silencioso, um pedido desesperado por atenção. Miguel franziu as sobrancelhas, empurrando uma lágrima que se formava em seu olho com o punho cerrado. Lucas, que até então não sabia como responder, sentiu uma onda de emoções o atravessar. Era uma combinação de dor e amor.
Ele sempre havia se consumido com as responsabilidades, mas ouvir aquelas palavras o fez perceber quão cego estava para as necessidades de Miguel. Ele era um pai ausente, mesmo quando estava presente. O peso da culpa aumentou, quase insuportável. Desculpe, meu filho. A voz de Lucas falhou. Miguel olhou para ele, confuso, mas ao mesmo tempo aliviado por ter exposto seu coração. Eu não sabia que você sentia isso. Eu quero mudar, quero estar aqui mais para você. Me ajuda? Miguel hesitou, mas ao ouvir a sinceridade na voz do pai, um pequeno sorriso começou a surgir. Acho que a gente pode tentar. Você só precisa me escutar, de verdade. Às vezes, só quero que você me conte sobre o seu dia, um pouco da sua vida, sabe? A conversa fluiu então com o conforto da honestidade. Lucas compartilhou histórias de seu trabalho, os desafios e as conquistas, dando a Miguel um vislumbre da vida que levava além das paredes de casa. E, por sua vez, Miguel começou a falar sobre amigos, sobre a pressão da escola e como se sentia em relação a tudo isso. Era um intercâmbio que deixava Lucas admirado. Ele se deu conta de como havia subestimado a capacidade do filho em entender as complexidades da vida. A fogueira crepitava ao fundo, pontuando a sinceridade das palavras que eram trocadas. A conexão entre eles parecia mais forte a cada instante. Lucas se sentiu grato por aquele momento íntimo, por poder finalmente olhar dentro dos olhos de seu filho e ver o que realmente se passava em seu coração. Depois de um tempo, a conversa findou, mas o silêncio era agora diferente. Era um silêncio carregado de compreensão, um espaço onde a vulnerabilidade não era temida, mas valorizada. Lucas se sentia mais leve, o peso das palavras não ditas havia sido finalmente tirado de seus ombros. Pai, podemos fazer isso de novo amanhã? Miguel perguntou soluçando. Tem mais coisas que eu quero compartilhar com você. Claro, vou arranjar um tempo, eu prometo, Lucas respondeu, sentindo que o amanhecer daquela relação poderia ser apenas o começo. E foi nesse momento, com as estrelas brilhando sobre eles, que Lucas teve uma nova ideia. Um espaço onde poderiam se conectar ainda mais. Um projeto que tornaria as noites mais especiais, um símbolo do novo vínculo que começavam a construir. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação começou a crescer no peito de Lucas. Ele sabia que o mundo exterior poderia sempre interferir. E como lidar com isso? Como ele poderia garantir que as promessas feitas naquela noite fossem realmente cumpridas? Miguel foi se acomodando, parecendo mais tranquilo agora. Mas Lucas sentia que a verdadeira batalha apenas havia começado. Como fazer um futuro melhor ao lado do filho sem sucumbir às velhas armadilhas que quase os destruíram? Lucas acordou com uma sensação estranha, uma mistura de esperança e apreensão. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando o quarto e revelando o estado caótico que se tornara seu lar. Os brinquedos de Miguel, um reflexo da infância vibrante do menino, estavam espalhados pelo chão. Era como se ele tivesse demarcado um território que era até então inviolável para Lucas. Ele se arrastou até a cozinha e preparou um café, permitindo-se alguns momentos de reflexão. O que havia mudado desde a noite anterior? A conversa com Miguel não apenas escavou antigas feridas, mas também abriu uma porta que parecia impossível de ser fechada novamente. Agora, mais do que nunca, ele queria ser o pai que sempre sonhou em ser. Contudo, a dúvida ainda pairava em sua mente. Conseguiria mesmo? Quando Miguel desceu, seu rosto exibia uma expressão de sono, mas havia algo mais. Havia um brilho que não estava lá antes, uma centelha de animação. Lucas sentiu seu coração aquecer. Aquela conexão nova, aquela sinceridade, podia ser o primeiro passo para transformar o que estava fragmentado em algo sólido. Bom dia, pai! Miguel exclamou, seu tradicional sorriso matinal preenchendo o ambiente. Bom dia, filho! Pronto para mais um dia? Lucas perguntou, tentando transparecer uma confiança que ainda não sentia por completo. Miguel assentiu. Com um bole de café, Lucas teve um daqueles momentos que faz a vida mudar de direção. Ele lembrou-se de que precisava fazer mais do que prometer. Precisava agir. Você gostaria de fazer algo especial hoje? Lucas propôs, hesitante. Poderíamos ir ao parque ou até mesmo fazer um piquenique.
Miguel olhou para ele surpreso e um sorriso sincero se espalhou em seu rosto. Você faria isso mesmo? Parece incrível! Claro! Afinal, precisamos de mais momentos assim, não é mesmo? Lucas respondeu, seu coração vibrando de expectativa. A ideia de reunir coisas simples, mas que rapidamente se tornaram especiais, começava a florescer dentro dele. O dia passou rápido. No parque, entre brincadeiras e risadas, eles se permitindo um ao outro. Miguel subia na árvore, enquanto Lucas o observava de baixo, rindo de seus deslizes e acertos. Naquele momento, tudo parecia mais leve, como se as preocupações do mundo exterior não pudessem penetrar aquele espaço sagrado de alegria. Papai, você ainda não me contou sobre a sua infância, Miguel reclamou, interrompendo o silêncio subitamente. Ah, vou te contar. Você prometeu me escutar, lembra? Lucas sorriu e, enquanto compartilhava histórias sobre seus amigos e os erros que cometera, começou a perceber que, assim como Miguel, ele também estava se abrindo. Um alívio bizarro tomou conta dele. Era como se o pai que ele era dentro de si estivesse finalmente se libertando. Mas, conforme o sol começava a se pôr, Lucas percebeu uma realidade dura. Embora os momentos de conexão fossem preciosos, ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas no início. O trabalho o aguardava e as velhas pressões não desapareciam sozinhas. Enquanto caminhavam de volta para casa, Lucas olhou para Miguel, que estava radiante. Ele prometeu a si mesmo que não deixaria que as obrigações dissipassem a luz que bruxulhava entre eles. Contudo, ele se perguntava, como conseguiria equilibrar o trabalho e a vida familiar? As preocupações não eram apenas venenos do passado, elas poderiam voltar a atormentá-lo. Vamos fazer isso de novo amanhã, pai, Miguel sugeriu, já traçando planos em sua mente. Com certeza, meu filho, é um compromisso, Lucas respondeu. Mas uma sombra de dúvida ainda pairava em seu coração. Afinal, todas aquelas promessas poderiam ser rapidamente desfeitas se ele não fosse firme em sua decisão. E foi nesse momento, enquanto a noite caía e as estrelas surgiam no céu, que Lucas teve uma ideia. E se eles criassem um ritual semanal, um momento sagrado só deles? Um jeito de garantir que estariam sempre conectados, independentemente do que viesse a acontecer. Mas, no fundo, uma questão martelava em sua cabeça. Será que era mesmo capaz de manter isso por dentro de si? E se as tentações viessem de novo, buscando roubá-lo dessa nova relação? Na manhã seguinte, Lucas despertou com uma decisão firme em mente. O ritual que desejava instituir com Miguel precisava ser real, não apenas mais uma ideia jogada ao vento. Ele sentiu que aquilo poderia ser a chave para instaurar não só uma nova dinâmica entre eles, mas também para curar suas próprias feridas. Mas havia uma voz interna que o questionava. Seria possível? O cotidiano começava a se tensionar. Durante o café, Lucas tentava imaginar como transformaria seu plano em realidade. Enquanto conversava com Miguel sobre os dias de piquenique, sua mente viajava entre o presente e o passado. Ele se lembrou de momentos em que se deixou levar pela rotina e esqueceu de estabelecer laços. Sorrindo para seu filho, pensou, não mais. E se a gente escolher um dia da semana para fazer algo juntos, toda semana? Lucas disse, com uma animação discreta, mas perceptível. Miguel franziu a testa como se ponderasse. Como assim? Tipo, um dia do pai e do filho? Exato! A gente pode fazer atividades diferentes. Uma semana piquenique, outra semana a gente pode ir ao cinema ou simplesmente brincar aqui em casa. Os olhos de Miguel brilharam. Isso seria muito legal. Pode ser toda sexta-feira? Você é quem manda. Então, toda sexta-feira está marcado. Um dia só. O garoto sorriu e Lucas sentiu uma onda de satisfação. Havia algo especial em saber que estava criando uma tradição, algo que eles poderiam olhar para trás e lembrar com amor. No entanto, o dia avançava e, com ele, as pressões do trabalho voltavam a tomar espaço na mente de Lucas. O celular não parava de tocar, mensagens e e-mails surgindo incessantemente. A realidade do mundo corporativo, com suas urgentíssimas demandas, era um lembrete chocante de que a jornada em busca de um equilíbrio seria cheia de armadilhas. Ao final do dia, enquanto se preparava para buscar Miguel na escola, Lucas recebeu uma ligação que poderia mudar tudo. Era de um cliente importante, exigindo sua presença em uma reunião que ocorreria
exatamente na próxima sexta-feira, durante o horário que tinham reservado. Um para o outro. O coração dele apertou. Como poderia lidar com isso? A expectativa de passar aquele tempo com Miguel, de solidificar a conexão entre eles, fazia tudo parecer ainda mais doloroso. Ele sabia que não precisaria lá se tornasse um pai ausente novamente. Essa batalha, a vida, não pode ganhar de mim. Ele repetiu para si mesmo enquanto dirigia. Era um mantra que ele já usara antes, mas a urgência do momento fez sua consciência pesar. Quando chegou à escola, encontrou Miguel esperando, ansioso e cheio de energia. Assim que desceram do carro, Lucas sentiu a culpa apertá-lo. Ele não queria decepcioná-lo. "Oi, pai, estamos prontas para nossa sexta-feira?" Miguel perguntou, o brilho nos olhos quase ofuscante. Um nó na garganta dificultou a resposta. "Miguel, eu preciso te contar uma coisa." Aquela verdade parecia exigir coragem, e Lucas sabia que ele devia encontrar uma maneira de transmitir a mensagem sem que o garoto sentisse a dor que estava pesando nos ombros dele. "Eu tenho uma reunião importante na próxima sexta-feira. Não vou conseguir estar com você." O sorriso de Miguel desapareceu instantaneamente, como se o mundo tivesse desabado ao seu redor. "Mas pai, a gente tinha um compromisso." Lucas sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele não queria que Miguel sentisse que era apenas mais uma promessa quebrada. Precisava encontrar uma forma de explicar que não se tratava apenas de trabalho, mas da necessidade de não se deixar vencer nem por suas obrigações. "Eu entendo, filho, e é muito importante para mim também. O que você acha de a gente fazer algo diferente para compensar?" Lucas tentou recompô-lo, mas a expressão desapontada de Miguel cortava seu coração. "Diferente como?" Miguel perguntou, com o tom de voz mais baixo e triste. "Temos isso todos os meses. Cada vez podemos fazer algo para celebrar nossos momentos juntos, e se isso ajudar a construir nosso futuro, vai ser ainda melhor." Ele não sabia se suas palavras eram suficientes, e olhando para o rosto de Miguel, percebeu que poderia oferecer mais. "E olha, eu prometo que mesmo que a reunião aconteça, sábado eu já vou estar disponível para te levar na trilha que você tanto queria." O garoto olhou bem nos olhos do pai, uma faísca de esperança começando a brilhar novamente. "Você jura? Um dia na trilha?" "Juro, e mais do que isso, a cada mês você vai ter algo especial garantido. O que você acha?" Miguel acenou, um sorriso tímido rompendo a barreira da frustração. E Lucas respirou fundo, aliviado. Mas no fundo, ele sabia que a luta estava apenas começando. Como ficaria seu compromisso com o trabalho? E quanto tempo ainda restava antes que as velhas tensões voltassem a ameaçar seu novo propósito? Enquanto os dois caminhavam para casa, o peso da responsabilidade ainda o acompanhava. A pergunta ecoava na mente de Lucas. Como eu me mantenho firme para não repetir os erros do passado? Lucas não pôde deixar de sentir um leve sorriso. Ao imaginar o melhor jeito de deixar Miguel mais animado com a trilha no sábado, ele sabia que o garoto amava a natureza e que cada passo juntos numa caminhada seria mais do que um exercício físico. Aquela seria uma chance de conversar, de compartilhar histórias e principalmente de se conectar de verdade. Ao chegarem em casa, Miguel já começava a falar sobre as árvores que queria explorar. "E pai, a gente pode levar um lanche bem legal, tipo um sanduíche de peito de peru e suco de laranja." Sua energia era contagiante e Lucas se sentiu um pouco mais leve sabendo que havia ainda um dia para ser vivido junto com o filho. "Sim, ótimo. Você pode escolher tudo, que tal?" Lucas sorriu, admirando a capacidade de Miguel de se empolgar com as pequenas coisas. Contudo, na tentativa de se manter animado, seu olhar alternava entre a felicidade do filho e a sombra do trabalho que ainda pairava em sua mente, como um mau perfume. Mais uma reunião, mais um cliente exigente e um ciclo que parecia não ter fim. A noite avançava e, ao prepararem-se para dormir, Lucas pensou na necessidade de também impor limites em sua vida profissional. No entanto, aqueles pensamentos foram interrompidos pelo toque insistente do celular. Uma mensagem do chefe, uma demanda urgente que não podia esperar. "É uma tentação, não é?" Lucas murmurou para si mesmo, se perguntando até onde estaria disposto a ir por aqueles números que não significavam nada perto do sorriso do filho. Enquanto olhava para o sorriso de Miguel dormindo tranquilo, a dúvida apertava seu coração. Como priorizar o que realmente importava?
Com um suspiro, ele se deitou com a certeza de que não poderia deixar que mais um dia se passasse sem fazer essa escolha. A manhã seguinte chegou com a luz do sol atravessando as cortinas. Lucas acordou antes de Miguel para preparar o lanche para a trilha. Ele se sentia determinado a transformar tudo aquilo em uma experiência marcada por pequenas conquistas. Enquanto cortava o pão e montava os sanduíches, imagens de sua própria infância passaram por sua cabeça. Os fins de semana que passava no sítio com seus pais, as aventuras no mato, as trilhas que pareciam nunca ter fim. Eu quero que o Miguel sinta isso também. Mas ao longo do dia, o peso do trabalho continuava a atormentar Lucas. Mensagens não paravam de chegar, e toda vez que pegava o celular, a sensação de ser puxado para a rotina maçante voltava. Ele tentava se concentrar nos planos com Miguel, mas a pressão o seguia como uma sombra. Você ainda pode mudar isso, disse a voz interior que tentava incentivá-lo. Quando a tarde chegou, mais uma vez o telefone tocou. Era um contato do cliente, mas desta vez não era só uma mensagem. O cliente queria uma conversa por vídeo. Não, Lucas pensou, sentindo a frustração aumentar. Hoje não. Hoje é dia de ser pai. Mesmo assim, a preocupação se infiltrava em sua mente. Ele decidiu que era hora de agir. Vou adiar essa reunião. Não dá para deixar que isso me tire do foco. O que posso fazer para organizar isso? Mas, ao mesmo tempo que se sentia decidido, uma dúvida ecoava na mente. E se eu não conseguir? E se eu acabar decepcionando Miguel de novo? Quando a hora de ir buscar Miguel chegou, Lucas sentiu um dilema profundo. A responsabilidade estava empoleirada em seus ombros, mas a alegria de ver o filho o esperava formava uma luz na escuridão de sua preocupação. Amor, você está pronto para a nossa aventura? Ele disse assim que encontrou Miguel na escola, ansiedade visível nos olhos do garoto. Sim, pai, eu não vejo a hora. Vamos explorar a trilha. Miguel pulava de felicidade. Você promete que vamos nos divertir? Miguel perguntou, seu olhar cheio de expectativa. Eu prometo, filho. Este dia é só nosso. Mas a pergunta persistia em sua mente. E se eu falhar de novo? Enquanto dirigiam, Miguel falava animado sobre as árvores e os pássaros que esperavam por eles. Lucas olhava para o horizonte, um misto de esperança e receio. O que viria em seguida? Ele precisava escolher um caminho e sabia que aquele era um momento decisivo. No fundo, a pergunta ecoava: conseguirei equilibrar a pressão do trabalho com o que realmente importa? A trilha os aguardava. Mas o que estaria além dela, Lucas não sabia. À medida que Lucas e Miguel chegaram à trilha, o cheiro da terra molhada e das folhas verdes encheu o ar fresco da manhã. A natureza parecia vibrar ao seu redor, como se estivesse dando boas-vindas àquela aventura. Miguel, com seus pequenos pés impulsivos, pulava de alegria, apontando para as árvores e fazendo planos sobre o que iriam encontrar. Olha, pai, aquela árvore é gigante. Você acha que dá para escalar? Miguel exclamou, olhos brilhando. Claro, vamos ver até onde conseguimos ir. Lucas respondeu, tentando tirar toda a pressão de sua mente, mesmo que a cada passo sentisse o peso da responsabilidade se aproximando. Conforme caminhavam, a tensão começou a se dissipar. Cada risada de Miguel, cada pergunta que o garoto fazia sobre o mundo era um lembrete da beleza que existia no presente. A voz interior de Lucas, que antes gritava por trabalho, agora sussurrava, dizendo para aproveitar aquele momento. Aos poucos, os pensamentos sobre reuniões e clientes urgentes começaram a parecer distantes, como ecos de um passado que não tinha lugar ali. Enquanto exploravam a trilha, pararam perto de um riacho. Miguel se agachou, fascinado com a água que corria. Pai, olha os peixes, eles parecem tão felizes. Ele virou-se para Lucas, sorrindo com um entusiasmo tão genuíno que parecia contagiar o ar ao redor. Estão sim, e você pode ser um deles se quiser. Só precisa entrar na água, Lucas brincou, tentando imitar a animação do filho. Miguel o olhou, os olhos brilhando com a nova ideia. Você vai comigo? Vamos ser peixes? Vamos lá! Respondeu com mais entusiasmo do que imaginava sentir. Ao se inclinar para o riacho, ambos começaram a rir e a brincar com a água. Cada gota parecia carregar um pouco da tensão que havia se acumulado nos últimos dias. Mas, no fundo, a mente de Lucas ainda martelava. Ele se pegou pensando, isso não pode acabar assim, não quero voltar ao estresse.
Essa consciência fez seu coração acelerar. Era como se a escolha entre a vida profissional e a paternidade se apresentasse à sua frente novamente. No entanto, naquele exato instante, ele decidiu que não iria deixar aquilo interferir. Miguel precisava dele e ele precisava de Miguel. Depois de um tempo brincando, Lucas sentou-se numa pedra, observando Miguel tentar pegar pequenas pedras e jogar na água. Assim que o garoto se virou, ofegante, Lucas sentiu um calor na alma que não sentia há muito. A conexão que eles tinham, viva e pulsante, estava se tornando mais forte a cada momento, mais forte que qualquer e-mail ou ligação. Pai, você já viu um arco-íris de perto? Miguel perguntou, com um brilho de curiosidade nos olhos. Já algumas vezes, mas nunca assim como você está vendo agora. Lucas sorriu, percebendo que ali, com o filho, a verdadeira riqueza da vida estava naquele momento simples. Mas, como se a felicidade fosse um convite para a sombra, seu celular em seu bolso vibrou várias vezes. O som estrondoso interrompeu a leveza do ambiente, trazendo de volta a sombra daqueles compromissos. A sensação de ansiedade brotou em seu peito e ele hesitou. Agora não, eu não posso ceder a isso, pensou, enquanto olhava Miguel, que ainda brincava. O que foi, pai? Miguel perguntou, preocupado ao ver a expressão de Lucas. Só são mensagens, Lucas respondeu, tentando disfarçar a preocupação, mas sentindo que a liberdade daquela trilha estava prestes a se dissipar. Vamos, continua, por favor, Miguel pediu, puxando a mão do pai como se estivesse o levando para um mundo fantástico. Lucas olhou para o rosto do filho, tão esperançoso, tão cheio de vida, e naquele momento não havia como voltar atrás. Decidiu não olhar para o celular, não agora. Vamos, filho, um último desafio. Vamos até aquela árvore ali na frente. Aí eu prometo que você vai ser o seu peixe verdadeiro. Enquanto corriam em direção à árvore alta, Lucas sentiu um alívio profundo. Era isso que realmente importava, essa liberdade de ser pai, de estar presente. Mas, mesmo assim, a pergunta ressoava em sua mente. E se essa liberdade era para se tornar um desafio ainda maior? Do alto da trilha, um grito do fundo da natureza os chamou. Algo estava prestes a ser revelado, e Lucas sentia que aquela decisão de deixar a pressão de lado poderia levá-los a um caminho inesperado. O que a natureza tinha a lhes ensinar? Enquanto Lucas e Miguel se aproximavam da árvore, um aroma agradável de flores silvestres envolveu-os, como um abraço caloroso da natureza. A árvore, imponente e cheia de galhos robustos, se erguia contrasta com o céu azul. Miguel não perdeu tempo e começou a escalar, suas pequenas mãos agarrando os ramos de maneira destemida. Vem, pai, você consegue, gritou Miguel, olhando para baixo com um sorriso largo. Lucas, mesmo hesitante, sentiu uma onda de coragem. A imagem do filho radiante, desafiando a gravidade, impulsionou-o a seguir em frente. A música do riacho ficou distante, sendo substituída pelo som da madeira rangendo sob os pés do garoto. Ele se lembrou das vezes em que hesitou em se arriscar, as oportunidades perdidas e os momentos em que pensou duas vezes. Agora não havia espaço para dúvidas. Com esforço, ele se subiu ao primeiro galho. Usando toda a força de suas pernas, Lucas se viu sorrindo, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Olha para mim, sou um super pai, ele gritou. E quando Miguel soltou uma risada encantada, o coração de Lucas disparou de alegria. No entanto, enquanto estava preso nesse momento de euforia, o celular no bolso mais uma vez vibrou insistentemente, como uma mosca irritante que não queria sair de perto. Ele sentiu um nó na garganta, um lembrete cruel da realidade que havia deixado para trás naquela trilha. Miguel, empolgado, ignorou completamente o som. Olha, pai, eu sou um pássaro agora, Miguel anunciou, agitando os braços como se pretendesse voar. Lucas, no entanto, não pôde evitar a preocupação que crescia dentro dele. Por que não consigo apenas relaxar e aproveitar, pensou, enquanto observava o filho. Havia um contraste gritante entre a alegria de Miguel e a pressão silenciosa que Lucas sentia. O mundo corporativo clamava por sua atenção e ele tinha certeza de que, em algum lugar, as coisas estavam pegando fogo enquanto ele estava ali se divertindo. Pai, vem, pegue essa folha, te mostro uma coisa. Miguel estava no topo do galho, balançando uma folha verde que flutuava ao vento. O garoto estava vivo, aproveitando cada instante. Aquela visão foi como um golpe nos sentimentos de Lucas.
Como pode um momento tão simples fazer o mundo parecer tão certo? Ele refletiu, enquanto tentava se concentrar na leveza do ar ao seu redor. Miguel pulou de galho em galho e Lucas o acompanhava com os olhos. De repente, um movimento brusco e um grito. Miguel perdeu o pé e começou a escorregar. O coração de Lucas parou por alguns segundos. Ele se lançou para frente, estendendo os braços. "Miguel!" ele berrou, a adrenalina inundando seu corpo. Com um movimento quase coreografado, Lucas conseguiu agarrar o filho pela cintura, puxando-o de volta para a segurança do galho. "Ufa, está tudo bem", Lucas respirou aliviado, mas seu coração ainda martelava. Miguel estava rindo com a mesma intensidade de antes, sem noção do perigo que tinha enfrentado. Lucas, no entanto, sentiu que cada batida de seu coração refletia a importância daquele momento. "Eu poderia ter perdido tudo", pensou, olhando nos olhos de Miguel, que ainda brilhavam como estrelas. Ao mesmo tempo, uma nova consciência permeou o espaço entre eles. O que realmente importava era viver o presente. Foi quando ouviram um som diferente, como um chamado distante. O eco de algo profundo na floresta a chamou. Era quase um sussurro, mas havia uma força envolvente. Miguel olhou para Lucas. Seu olhar agora se misturava com curiosidade e medo. "Pai, o que é isso?" perguntou Miguel, com a voz quase um sussurro. "Não sei, filho, mas parece que a natureza tem algo a nos dizer." Lucas respondeu, sentindo sua atenção sendo chamada pela mesma força que antes o pressionava. Agora, mais do que nunca, Lucas percebeu que seu compromisso com Miguel estendia-se além das risadas e brincadeiras. Era sobre confiabilidade e respostas profundas que apenas a natureza poderia revelar. O que poderia ter sido apenas mais uma caminhada estava prestes a se transformar em um momento de transformação e descoberta. "Vamos descobrir juntos, Miguel", ele disse, um sorriso nervoso no rosto, sentindo uma onda de excitação misturada com um pouco de medo. A trilha à frente sussurrava segredos antigos e Lucas sabia que aquele era apenas o começo de uma aventura que mudaria para sempre a relação entre pai e filho. O que mais a natureza tinha a revelar? Conforme Lucas e Miguel avançavam pela trilha, a sensação de expectativa pairava no ar. O som do sussurro se tornava cada vez mais claro, como se a floresta estivesse executando uma melodia delicada, desenhando uma harmonia com o suave murmúrio das folhas ao vento. As árvores altas se curvavam, quase como se quisessem proteger os visitantes. "Pai, você acha que estamos próximos?" Miguel perguntou, olhando nos olhos de Lucas com a inocência e determinação de uma criança que acredita em aventuras épicas. Aquela pergunta fez o coração de Lucas aquecer. Ele também queria acreditar que estavam prestes a descobrir algo extraordinário. "Eu espero que sim, Miguelzinho", Lucas respondeu, tentando esconder a ansiedade que começava a crescer dentro dele. O som chamativo parecia convidá-los a se aprofundar ainda mais na floresta densa e vibrante. Ele inspirou profundamente, tentando acalmar seus pensamentos confusos, enquanto sentia o cheiro da terra molhada e das flores ao redor. A conexão com a natureza parecia tangível, quase mágica. Eles chegavam a uma clareira, onde a luz do sol filtrava-se por entre as folhas, criando um espetáculo hipnotizante. E foi ali, no centro daquela mágica, que viram algo que os deixou sem palavras. Uma árvore antiga e colossal, e suas raízes entrelaçadas, formando um abrigo natural, como se quisesse acolher os visitantes. "Que gigante!" exclamou Miguel, deslizando para mais perto. Os olhos do garoto brilhavam de fascinação. Lucas sorriu, acompanhado pela sensação de um calor inexplicável em seu peito. No fundo, ele sabia que aquele momento era um presente que a vida estava lhe oferecendo. Juntos, descobriram marcas na casca da árvore. "Olha, pai, parecem símbolos", Miguel apontou, um misto de medo e curiosidade marcando sua voz. Lucas se aproximou e, ao observar mais de perto, percebeu que não eram apenas marcas, mas histórias, narrativas de vidas gravadas na árvore. Era como se cada linha contasse uma história de amor, coragem e superação. "Talvez sejam as experiências de outras pessoas igual a nós", Lucas disse, reflexivo. "São lembranças de momentos importantes que moldaram suas vidas." Ao dizer isso, percebeu que estava refletindo sobre sua própria jornada, sobre a pressão que sentia, sobre a necessidade de se desconectar do caos e sentir a essência daquilo que realmente importava.
Miguel segurou a mão de Lucas, seus olhos ainda fixos na árvore. Estamos fazendo história também, né, pai? Aqui, juntos. Aquela frase penetrou em Lucas como uma flecha, atingindo diretamente seu coração. Os jovens sonhos de seu filho eram poderosos, a conexão deles transcendental. Então, meio que instintivamente, Lucas puxou o celular do bolso. Ele hesitou, mas o desejo de capturar aquele momento era forte. Contudo, ao olhar para a tela, viu que havia inúmeras chamadas e mensagens não lidas, acompanhando a pressão do mundo, a urgência de resolver problemas diários que não paravam. Uma voz interior sussurrou: o que realmente importava. Talvez devesse desligar isso e focar no que estou vivendo agora, ele pensou, enquanto observava Miguel explorar a clareira, rindo e brincando com a natureza. Com um movimento decidido, Lucas desligou o celular e guardou-o novamente no bolso. Libertou-se da pressão por apenas um instante. Olha, pai, vamos ver aquele buraco na árvore, Miguel gritou, correndo na direção de um pequeno orifício em uma das raízes. Lucas o seguiu, sua mente já pincelando uma nova pintura de pai e filho, onde cada risada e momento compartilhado era um traço dessa obra. Ao olhar para o buraco, Miguel exclamou: o que você acha que tem lá dentro? E antes que Lucas pudesse responder, ouviram novamente aquele sussurro, mais intenso, como se a árvore desejasse contar mais segredos. Você ouviu isso, pai? Miguel estava em estado de pura adrenalina. O que mais a gente vai descobrir? A pergunta ficou pairando no ar. Lucas sentiu o peso da dúvida. O que mais a vida tinha a ensinar? O que mais precisavam desvelar juntos? Com um sorriso nervoso e um coração pulsando, ele tomou a dianteira. Vamos ver, filho! E juntos partiram em busca do desconhecido, prontos para desbravar novos mistérios. Mas, ao fundo, uma sombra começou a se erguer entre as árvores. Alguém os observava. Lucas sentiu um arrepio na espinha. O que mais os esperava naquela floresta? A tensão pairava no ar, enquanto cada passo que Lucas e Miguel davam em direção ao buraco na árvore carregava a promessa de um novo desconforto. Havia algo lá, além da curiosidade juvenil e das histórias sussurradas pela natureza. Algo que se manifestava na forma de uma silhueta à distância. Os olhos de Lucas se apertaram em direção à sombra, vendo um vulto se movendo entre as folhas. O coração dele disparou um pouco mais. O que era aquilo? Pai, você tá bem? Miguel olhou para ele com um semblante preocupado, como se pudesse sentir a mudança de energia ao redor. Sim, tudo certo, filho. Vamos só investigar com cuidado, Lucas disse, tentando transmitir calma. Mas a verdade é que sua mente estava dividida entre a necessidade de proteger Miguel e a vontade de desvendar aquele mistério. Ele lembrava-se da presença poderosa daquela árvore, como se ela guardasse segredos valiosos e talvez até alguns desafios a enfrentar. Com mais determinação, Lucas se virou para examinar a sombra que se aproximava. E à medida que ela se alastrava na clareira, seus medos começaram a se dissipar quando finalmente percebera o que era. Era uma mulher idosa, com cabelo prateado e um sorriso gentil, que emergia como um espírito da floresta. Ela tinha uma aura que equilibrava a força da árvore e a leveza das folhas. Miguel, sem receios, a cumprimentou com naturalidade. Oi, ele disse, espantando-se ao perceber que o rosto da mulher estava cheio de marcas, exatamente como a casca da árvore. Na verdade, parece que a gente já se conhece. Você é uma árvore também? A risada da mulher ecoou de maneira suave. Uma árvore? Não, meu querido. Sou apenas uma guardiã desse lugar sagrado. E vocês dois pequenos exploradores acabaram de tocar no coração da vida. Lucas se aproximou, fascinado. Guardinha? O que isso significa para você? O homem que tinha estado tão preso ao trabalho, agora preocupado em buscar os vínculos perdidos, sentiu-se leve e curioso, como se uma nova cena da vida estivesse pronta para ser escrita. A vida é feita de caminhos e escolhas. Eu vejo e escuto muitos corações, muitos laços se entrelaçando, respondeu a mulher com um olhar profundo. Vocês dois têm uma conexão verdadeiramente especial. Mas lembrem-se, cada escolha que fazem molda o presente e o futuro. Miguel olhou para Lucas com uma expressão que refletia a simplicidade de uma verdade profunda. Pai, o que você acha que ela quer dizer? Lucas respirou fundo.
Ele tinha a sensação de que o que estava ali era uma convocação para ser mais do que um pai presente, mas realmente um parceiro de exploração da vida. Ele sentiu as palavras da guardiã reverberando em seu coração como uma sinfonia. Acho que está nos mostrando que todos os momentos contam, Miguel. Não importa quão pequenos, essas escolhas moldam a nossa história. E cada momento é uma nova chance de fazer melhor, Miguel sorriu, com um olhar esperançoso. Lucas ficou maravilhado com a percepção do filho, um reflexo da transformação que ambos estavam experimentando. A guardiã então se curvou, pegando uma folha no chão e entregando para Miguel. Essa folha é um símbolo de crescimento. Vocês dois precisam lembrar que é possível recomeçar sempre, mesmo quando não damos o devido valor. A história de vocês continua aqui, neste lugar e além dele. Lucas sorriu, o entendimento fluindo como um rio calmo. Aquela conversa havia aberto uma nova porta. Era mais do que um compromisso. Era um pacto de transformação que ele queria cumprir. Posso te pedir uma coisa, senhora? Lucas perguntou com firmeza. Nos ajude a nos lembrar disso. O que podemos fazer para garantir que essa nova conexão permaneça entre nós? A mulher olhou para eles com um misto de ternura e sabedoria. Reúnam-se sob esta árvore sempre que puderem. Façam dela um lugar de encontro, onde podem dizer o que sentem, celebrar suas vitórias e enfrentar seus desafios. E, acima de tudo, lembrem-se de se ouvir verdadeiramente, assim como fizeram hoje. Miguel parecia apenas triste por ter que partir. Mas não queremos ir embora agora. Ele tinha um jeito sincero de fazer Lucas enxergar a magnitude daquele momento, como se aquele não fosse um tempo para despedidas, mas sim um tempo de ligações eternas. É uma boa ideia, Lucas reafirmou. Nós ainda temos muito a discutir. Que tal começarmos hoje com uma corrida até a casa e este será o nosso novo início? E foi assim, unidos, Miguel e Lucas correram de volta, rindo e celebrando a vida. A sombra da guardiã permaneceu ali por um instante, observando os dois se divertindo, sentindo a força de um amor renovado. Enquanto a trilha se estendia diante deles, Lucas teve certeza de que esse seria somente o primeiro de muitos encontros, uma jornada de crescimento e descoberta que não se terminaria com a história contada, mas do vivenciar constante, do poder e a força que o continuaria a conectar com Miguel. A cada passo, a cada lembrança, a promessa de uma nova vida começava a se tornar realidade. E naquele dia, entre risadas e aventuras, vida e aprendizado, Lucas soube que a verdadeira riqueza que poderia dar a seu filho não estava em promessas vãs, mas na disposição de estar sempre ali, escutando e amando verdadeiramente. E assim, a história dele se desdobra, como as folhas que se tornam árvores. E por fim, Lucas sorriu novamente ao perceber que essa jornada traria consigo uma nova luz. A história continua. Se você se emocionou com esta conclusão e não quer perder as próximas aventuras, você precisa se inscrever agora no canal. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar quanto essas histórias significam para você. Comente suas reações e teorias sobre o desfecho e compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a força de apoiar nosso canal.